Fala pessoal, não é muito comum de eu fazer isso, mas como vocês podem ver, aqui atrás de mim tá o vídeo das rodadas extras do Spectrum e eu achei necessário reagir pelo menos à minha rodada com o Arthur. Isso porque eu acho que o Arthur e eu tivemos um debate muito legal até certo ponto, quando um dos assessores dele comunicou ao Arthur que ele estava deixando as pessoas falarem demais e que eu era uma dessas pessoas, né? Então, revendo o que aconteceu nesse episódio, eu achei os 10 minutos com o Arthur bem deselegante, mas eu quero reagir a ele com vocês e endereçar alguns argumentos, tanto que o Arthur utilizou quanto que eu estava tentando falar durante o debate. Espero que vocês curtam esse vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo e bora ver o que vai sair desse react. Já que eu propus esse tema relacionado a pessoas trans, eu vou ser bem objetiva numa colocação inicial, tá? Sim. Eu acho que certas atitudes tomadas por membros do MBL, incluindo tu, acabam atacando muito a identidade de pessoas trans e não focando nas violências que elas sofrem. A caricatura que vocês costumam fazer sobre mulheres trans no esporte, ou acesso ao banheiro, ou desconto em ingresso no parque aqui de São Paulo, essas caricaturas não tratam dos direitos dessas pessoas que são violados. Eu gostaria de saber de ti, como uma das cabeças do MBL, por que há necessidade do MBL e de vocês em tratar esse assunto dessa forma pejorativa e não falar efetivamente com a militância das pessoas trans que estão lutando por direitos e entender o que realmente a gente está lutando. Bom, em primeiro lugar é o seguinte. Eu fui bem ao ponto que eu queria que o Arthur respondesse. Que é o quê? Por que que vocês utilizam, basicamente, né, instrumentalizam a existência de pessoas trans para fazer videozinho, para se eleger, para criar polêmica, né? Só que, claro, eu fiz a pergunta de uma maneira muito mais cordial. E aí, essa primeira resposta do Arthur, eu me arrependo de não ter sido mais agressiva na postura, porque essa primeira resposta mostrou exatamente o que o MBL é. Esse é um tema proposto por você. Vamos navegar em águas desconhecidas aqui. Ok. Mas o lance é o seguinte: o MBL faz show pra chamar atenção. E a gente. Isso é uma coisa importante deixar claro. A Aí gente que não tá é o contra problema. o show na política. A gente é contra o show sem o trabalho. Né? Então, por exemplo, até. Tá, mas aqui que vem o primeiro problema. Qual é o trabalho que eles fazem em relação a pessoas trans com esse show? Onde exatamente está o trabalho que essa caricatura criada na rua gera depois? Porque até então a única coisa que eu sei é, depois do Faustino e o Arthur irem na Paulista e fazerem um auê, irem no Parque Hopi Hari e fazerem um auê, Faustino acabou sendo eleito lá no Rio Grande do Norte. E hoje a gente tem um projeto de lei do Kim Kataguiri que visa prender pais e profissionais de saúde que auxiliem e acompanhem crianças e adolescentes trans durante seus processos de descoberta e de transição. Então, o trabalho é o quê? É fazer a caricatura e depois prender quem auxilia pessoas trans? Quando o Nicolas colocou a peruca, eu nem quero defender Nicolas aqui. A minha crítica não foi o Nicolas colocou a peruca. Tá, o Nicolas colocou a peruca e não fez nada depois. O fato é o seguinte, eu acho que o que te incomodou bastante, você falou aqui em off, foi eu com o Faustino na Paulista, com ele vestido de vestido. Uma Eu das também, coisas. eu Com a caricatura. Isso. Com a caricatura. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu acho que o show, como eu te falei, a provocação do humor, muitas vezes, ela faz parte de um debate. Então, por exemplo, eu sou... Aqui já começa o problema. A gente já teve, no primeiro minuto, humor e show como motivadores para criarem caricaturas de pessoas trans. Mais além, ele vai dizer que não é caricatura. Já no início, ele já diz que o show que o MBL precisa colocar e o humor que tem que fazer parte da discussão política. Contra. Eu nem lembro agora as perguntas que eu fiz na Paulista, tá? Mas eu lembro que a maior parte das coisas que a gente conversou Essa última lá. agora? Essa última. Essa última você falou do livro amarelo e sobre cotas trans. É verdade. Então, a maior parte das pessoas concordou com as nossas pautas ali, que era de enrijecimento de lei penal. Isso. Então, eu não entendo como que eu estou prejudicando você, por exemplo. Vamos lá. Quando você cria uma caricatura, você vai num ambiente público e você cria uma caricatura. Por exemplo, eu entro no banheiro feminino. A caricatura que você cria é o Faustino, que é um homem cisgênero heterossexual, nunca viveu uma realidade trans, não está lutando por esse direito. Mas qual é o critério para você falar isso dele? Isso aqui é a estratégia do Arthur, tá? Qual o critério para falar isso dele? Tanto o Arthur, quanto o Faustino, quanto qualquer outra pessoa conservadora ou liberal, em geral pessoas de direita, usam essa estratégia de, mas qual é o critério que você está usando? E o critério que eu estou usando
é a própria autodeclaração dessas pessoas. As pessoas constantemente se autodeclaram homens, constantemente se autodeclaram heterossexuais, constantemente se autodeclaram liberais, conservadores. As posturas dessas pessoas fazem com que eu chegue nessa posição. Então ele perguntar para mim isso é só uma estratégia para ele dizer assim, mas se é autodeclaração, ele pode agora se declarar uma mulher. Mas ele nunca o fez, ele nunca falou das dificuldades dele em relação a se compreender enquanto ser humano ou das dificuldades que ele possa ter com seu gênero. Em nenhum momento isso acontece. Mas aqui ele faz essa pergunta para tentar desviar. Enquanto eu estou tentando explicar para ele o problema da caricatura, ele vai lá e faz uma pergunta. Novamente, como o debate estava muito cordial, não queria dar uma porrada nele aqui, mas eu deveria ter dado. Mas qual que é o critério pra você falar que ele é um homem cis? A autoidentificação dele. E vocês mesmos se identificam. Tu te identifica como algo diferente de homem? Não, mas vamos lá. Ele se identifica como algo diferente de homem? E se naquele momento ele se identificou? Prestem atenção. E se naquele momento ele se identificou? Não é assim que funciona. Eles partem para um reducionismo do que é a transexualidade para dizer que é um botãozinho. Hoje você é um homem cis, amanhã você é uma mulher trans. É assim. Sendo que todas as pessoas trans, a gente sabe que tem todo um processo, tem um processo de descoberta, tem um processo de aceitação, tem um processo da gente se colocar para fora. E aí vem a principal questão para mim. Se ali naquele momento ele estivesse se declarando como uma pessoa trans e passasse a viver a realidade de uma pessoa trans, ele não estava, e o MBL não estava, incentivando uma lei para prender quem auxilia crianças e adolescentes trans. Se ele realmente estivesse fazendo isso, ele estaria conscientizando as pessoas mais sobre a transexualidade e não atacando. Então, vejam, a gente tem marcadores bem claros do que o MBL faz. Ele instrumentaliza a pauta trans para show e para voto. E aí, quando é contestado, mas por que ele não pode ser trans? Aí é que tá. Aí não, vamos lá, vocês podem dar risada, mas eu quero saber objetivamente. É possível que ele passe por uma fluidez de gênero. Sim. Quem define isso? O próprio indivíduo. Então, nenhuma pessoa. Mas ali é caricatura e você sabe, Arthur. Mas quem disse que é? Vocês fazem como caricatura. Deixa eu te falar uma coisa, Michele, você não tem nenhuma provocação. Não, eu preciso de um critério objetivo para entender o que é ou não é uma caricatura. Eu vou dar Aqui, um critério objetivo que ele está pedindo para entender o que é ou não é uma caricatura, ele está querendo marcadores que garantam que tu, ao olhar alguém, tu possa dizer, então, é uma pessoa trans ou não é uma pessoa trans. E esses marcadores, normalmente, são marcadores genéticos, né? São coisas que tu pode ver que foram formadas pela genética ou pela epigenética da pessoa. Questões de expressão de gênero ou coisas desse tipo. Ele está tentando usar a expressão de gênero como um balizador para tentar definir se é uma pessoa trans, se é uma caricatura, se é um personagem, o que é que seja. E aí eu vou entrar aqui falando na biologia, e aí ele acaba novamente me cortando, para mostrar para ele que não existe nem na biologia um critério objetivo. Existem variações no desenvolvimento do ser humano, mesmo que ele tenha o mesmo sexo e o mesmo gênero. Níveis de testosterona, níveis de altura, quantidade de pelos, o quão grave é a voz. Existem inúmeras coisas que podem variar de ser humano para ser humano. E aqui, no caso, para pessoas trans, ele quer que exista algo que seja o balizador, aquela marca, né? Só que até homens, quando são mais delicados, são tratados de quê? Mulherzinha. Mulheres, quando são desfém, são tratados com termos pejorativos, como machorra ou sapatão, quando não usado pela comunidade, né? Para dar a entender que elas são menos mulheres, né? Então, a gente vê que tentar usar fatores externos para o gênero de alguém não dá certo, nunca deu certo e não vai ser algo que as pessoas vão conseguir implementar. Um exemplo que é mais grave para mim, inclusive. Eu preciso de um critério objetivo para entender o que é ou não é uma caricatura. Eu vou dar um exemplo que é mais grave para mim, inclusive, que eu vou me colocar na fogueira aqui. Uma vez, eu me vesti de uma pepeca gigante e fui num evento da USP, que era um evento de masturbação feminina. Tá. Você é contra um evento de masturbação feminina? Não, de jeito nenhum. O problema era o cartaz fazer com que aquele ambiente fosse um ambiente excludente, especificamente para homens cis. Então você... E qual seria o motivo de um ambiente que trata da masturbação feminina ser excludente do homem cisgênero heterossexual? Os dados de violência sexual conforme o Fórum da Segurança Pública. As mulheres vivem no Brasil uma realidade em que homens cisgênero heterossexuais costumam se passar, especialmente em questões de fórum íntimo. Nesse caso, a gente está falando de um evento de masturbação. Vai ir para lá
homem cisgênero heterossexual, eles não vão ir lá para aprender sobre masturbação feminina. Eles estão indo lá com outro propósito. E este outro propósito acaba não sendo bem-vindo. Então, enquanto os homens não conseguirem se controlar e controlar o que está dentro das suas calças, realmente esses ambientes acabam criando regras que impedem a entrada desses homens. Você é mulher cis, você pode entrar. Você é mulher trans, você pode entrar. Você é homem trans, você pode entrar. Você não pode entrar como homem cis. Eu fui na porta perguntar o que me define como homem cis. E eu devolvo a pergunta pra você. O que me define? Você? Aí eu cheguei naquele momento e falei, eu não sou um homem cis, eu sou uma mulher trans. Novamente, isso é só instrumentalização da pauta. O Arthur não é uma mulher trans, não se identifica como uma mulher trans, nunca se identificou, nunca lutou por um direito como pessoa trans, nunca buscou se expressar como uma mulher trans, ele apenas instrumentaliza a pauta para voto, visibilidade e o crescimento, né, o show do MBL. E essa realidade que você fala, eu sou uma mulher trans, ela Sim. é uma realidade persistente, consistente e insistente. Quem é? Ó, essa pergunta aqui ela é muito importante, porque para uma pessoa trans, a realidade é essa. É algo persistente, consistente e insistente. É algo que perdura ao longo do tempo, que constantemente está na cabeça da pessoa. E o desejo de se representar fora do gênero designado, ele está lá sempre. Isso daí são algumas das características que são encontradas nos padrões de cuidado, Standard of Care, que é basicamente um documento que serve para orientação de profissionais de saúde, que é composto pela WPATH e tem o intuito, então, de orientar pessoas que podem estar acompanhando pessoas trans em características que elas possam identificar e que possam ajudar a orientar melhor essa pessoa se ela realmente for uma pessoa trans ou orientar se ela não for uma pessoa trans. Normalmente o médico não é quem vai dizer para ti, você é uma pessoa trans, você não é, mas ele vai procurar esses comportamentos e vai apresentar questionamentos e normalmente quem acaba chegando à conclusão é a própria pessoa, né? No caso de crianças e adolescentes, com o acompanhamento, os pais envolvidos, os profissionais de saúde envolvidos, pode-se dar o diagnóstico de incongruência de gênero e se propor, então, uma transição social, não hormonal, não médica, social. Como define os órgãos... Quem é que define o que é persistente? É isso que eu tô falando. E se eu me sentir uma semana uma mulher? Isso é persistente? Peraí, Arthur. Vocês estão entendendo aqui por que ele me interrompeu tanto? Porque toda vez que eu vou, por exemplo, eu ia responder que era WPF. Aí ele me interrompeu novamente. E isso foi passado pelo assessor dele. E por isso ficou ruim. Essa parte do debate ficou muito ruim, porque o assessor dele, para que o Arthur não saísse massacrado, se bem que ninguém estava massacrando, a gente estava tendo uma conversa super legal lá, o assessor dele disse, você está deixando as pessoas falarem demais. Então ele mudou a postura e aí quando foi para os 10 minutos comigo, virou essa bizarrice aqui. Não, você tá tentando trazer para o âmbito da fluidez de gênero, tá? Sim. Fluidez de gênero dentro da comunidade trans é bem entendida, mas ela é uma microparcela da população. Mas que seja, as pessoas trans de uma forma geral também são. Exato, 1% da população. Ele não deixa eu explicar sobre a fluidez de gênero, tá? E ele já interpela com outro questionamento. A população é trans em geral, não só mulheres trans, é em geral trans. A grande questão, Arthur, é que assim, ó, você não foi lá dizendo eu sou uma mulher trans. Eu fui lá fazendo exatamente isso. Você foi lá fazer uma caricatura do que é uma mulher trans. Até porque, a minha provocação é, se você não tem critério objetivo, você não permite existe critério autoidentificação. objetivo. O critério objetivo aqui que ele está querendo, novamente, é um critério que ele, Arthur, possa dizer aquela pessoa é trans, aquela pessoa não é trans. Porque o que ele está fazendo é assim, como é que aquelas pessoas lá do evento poderiam dizer que ele é homem? Teria que haver algo no Arthur que objetivamente as pessoas pudessem olhar e dizer, ele é homem ou ele é mulher. Só que, basicamente, o Arthur sendo uma figura pública, é só olhar as declarações e o histórico dele. Ele não se apresenta como uma pessoa trans, a não ser para instrumentalizar para voto. Ele não luta por direitos trans. Ele não luta por melhoria para as pessoas trans. Ele, inclusive, começa aqui, acho que o Loconte pergunta, mulheres trans no banheiro, ele é contra isso. Mulheres trans no esporte, ele também é contra. E o mais engraçado, ele fala nesse debate, são águas estranhas para mim, né? É um assunto que eu não domino. Mas ainda assim fala como se fosse alguém que dominasse, entendeu? E esse é o problema. Então acabou. Não então, existe critério objetivo. Claro aqui. Não existe... Peraí, calma. Viram que eu fui falar biologicamente? Porque era isso que eu queria apontar, que não existe um critério objetivo biologicamente. Também não existe um critério objetivo que não seja autodeclaração, porque a interpretação e o entendimento do eu é algo que fica em uma área
de acesso exclusivo ao indivíduo. Ninguém tem como dizer como eu interpreto as coisas a não ser eu mesma. Então, o meu gênero está incluído nisso, né? Então, a única maneira de você saber, por exemplo, se eu sou uma mulher trans, se eu sou uma mulher lésbica, é se eu te expressar isso. Ah, mas eu tô te vendo como uma mulher, tô sendo uma mulher trans. Isso não quer dizer que eu seja lésbica. Eu posso ser bissexual, pansexual, tanto faz. O único modo de você saber é através da autodeclaração. Eu não terminei. Não, vamos dar um exemplo do rapaz na Alemanha, que ele se identificou o nazista. como mulher e foi preso com mulheres. Vamos dar outro exemplo aqui no Brasil, que uma mulher trans engravidou 2 outras mulheres dentro da casa Não dele. foi. Pra tu ver que ele nem sabe o exemplo, tá? Esse que ele tá citando do Brasil ocorreu nos Estados Unidos, uma relação consensual e acabou sendo um problema. Uma mulher trans estar numa cadeia feminina sem ter a sua hormonização adequada, ela estava fértil. Então, ao ter relação com outras mulheres, acabou engravidando essas duas. Mas foram relações consensuais. Essa mulher depois foi transferida para uma ala especial em um presídio masculino, mas não por ela ser homem, sim porque nessa ala especial eles isolam pessoas que demandam proteção, né? Então tiraram ela da ala feminina por ela estar fértil e botaram ela numa ala especial que só tinha então essa ala de proteção num presídio masculino. Mas é usado como se fosse um caso de violência sexual, né? Como se fosse um estupro. Foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. Tá, que seja. Como é que você conserta isso? Eu vou tratar, Como é que você vou tratar conserta os dois exemplos. Primeiro, dos Estados Unidos. Esse sexo na cadeia foi consensual. Só um pouquinho. Espera um pouquinho, deixa eu concluir. Foi consensual. E aí a galera aqui pegou como se fosse um negócio do tipo, nossa, elas foram estupradas lá dentro. Eu não falei isso. Foi o que aconteceu. Então, dentro de uma cadeia, tinha mulheres trans, tinha uma mulher trans e tinha mulheres cis. Elas eram proibidas de ter relação sexual. Tiveram uma relação sexual, calma, que é proibida. E essa mulher trans só conseguiu engravidar essas pessoas porque nos Estados Unidos tu não recebe a hormonização na cadeia, te esteriliza. Vamos lá. Mas você qual concorda é a que esse relevância caso, desse exemplo? Claro, esse caso é claro porque ele explicita o problema da subjetividade da autoclassificação. A partir do momento que eu Qual o problema que especifica? Vou dar um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que eu falo o seguinte, isso aconteceu. Sou um levantador de peso e não estou conseguindo ganhar na categoria masculina. Aqui ele começa a mentir. Tá? Arthur, eu sei que tu provavelmente vai ver esse vídeo. Aqui o Arthur começa a mentir. Isso aqui é mentira dele. Agora eu sou uma mulher. Isso Quem aconteceu? Aconteceu. Quem? Aconteceu, eu não lembro o nome da pessoa. Laura Hubbard. Vamos lá. Como é que você... Levantamento de peso, a Laura Hubbard, ela conseguiu ganhar alguns campeonatos na Nova Zelândia, alguns campeonatos da Oceania, não conseguiu ter uma performance atlética boa o suficiente para que ela ganhasse as Olimpíadas, inclusive ficando em último lugar. Assim que ela perdeu as Olimpíadas, acabou a polêmica sobre ela. Olha só que engraçado, né? Holandesa. Como é que você impede isso? Como é que você impede isso? Você citou a Laura Hubbard sem saber dela, tá? Laura Hubbard... Eu não me preparei para esse debate. Tudo bem. Não, tudo bem. Não tem problema. Eu cito os dados porque eu estudo isso daí. Teve 2 levantadoras de peso que foram polêmicas. A Annie Andrews, no Canadá, e a Laura Hubbard, na Nova Zelândia. A Laura Hubbard, ela participou das Olimpíadas e ficou em último lugar como levantadora de peso porque ela não conseguiu nem tirar o peso do chão. Tá? Só um pouquinho. Ela se classificou na competição e não conseguiu tirar o peso do chão. Como é que você impede pessoas mal intencionadas de fazerem isso? Aqui vem o maior problema. O Arthur acha que tu vai pra Olimpíada ou tu vai participar de prova sem cumprir uma série de requisitos. Hoje a média das federações é em torno de 2 anos de bloqueio hormonal e não é 2 anos e depois tu tá liberada pra não bloquear mais. É 2 anos e tu vai bloquear o restante da tua vida. E quanto mais tempo tu fica com a testosterona bloqueada, mais os efeitos colaterais do bloqueio da testosterona aparecem no teu corpo. Então, esse exemplo que ele tá dando de pessoas mal intencionadas é aquele que eu digo sempre para vocês. Todos eles falam da pessoa mal intencionada, mas ninguém aceita passar pelo processo necessário para competir. Nem o Faustino, nem o Arthur, nem o Douglas Garcia, nem o pessoal que estava na roda de 20 conservadores, ninguém quer fazer. Eles querem falar que é gente mal intencionada, mas eles não querem ser submetidos ao que a gente precisaria passar, então, para poder fazer parte dessas provas, e aí conseguir competir. Eles não querem passar por isso, e eles poderiam, então, provar que eu tô errada. Eles poderiam ser objetos de estudo para provar que eu estou errada, mas nenhum deles aceita. Porque existe um processo para poder fazer isso. Qual é o processo objetivo? O processo objetivo é bem simples. Você trouxe para competição, tá? Sim. Você tem que estar hormonizado há 2 anos. Tudo bem, isso não... Tem milhares de estudos que mostram... Se eu falar qual estudo, não vou saber aqui. Tem milhares de estudos que mostram... Qual estudo? Não sei. Só um detalhe. Dos estudos que têm a robustez necessária para que a gente possa, então,
usá-los na pesquisa sobre desempenho atlético de pessoas trans, existem mais ou menos 12 a 15. Então não tem milhares de estudos, tá? E tu lê esses 15 estudos em uma semana, se tu quiser. Tranquilamente, tá? Não são estudos complicados, alguns são feitos com atletas, outros são feitos com não atletas, alguns são feitos com pessoas avaliando os resultados antes da transição e depois da transição, alguns são feitos com militares. Então todos os estudos que existem, você consegue ler em uma semana, tá? Sobre pessoas trans. E aí o Arthur, ele quer falar sem ter lido nenhum dos estudos, tá? Ele tá dizendo que existem. O corpo em formação de puberdade, quando banhado de testosterona, tem vantagens biológicas sobre o corpo da mulher. Exato. E o que acontece quando tu bloqueia a testosterona? Peraí, Esse é o depois negócio. disso? É, isso, exatamente. Tudo bem, você perde força, mas não como uma mulher que nunca teve esse banho de testosterona na puberdade. Muito pior, inclusive. Aqui é que ele não consegue entender. Uma característica da testosterona é que ela responde melhor em corpos do sexo feminino do que em corpos do sexo masculino. Por isso que, por exemplo, pessoas que são homens cisgênero têm uns números muito absurdos de testosterona. Daí tu vê lá uma mulher cisgênero que hormoniza, ela não chega no mesmo número que aquela pessoa, mas o efeito da testosterona no corpo dela é muito mais forte. A gente tem pessoas do sexo masculino têm uma resistência aos hormônios, então precisa de uma carga maior para ter desempenho. Quando tu bloqueia essa produção, o teu corpo ele ainda tá esperando aquele hormônio e não sabe trabalhar direito com outros. E você tá invertendo também. Então, no caso de uma mulher trans, você sai de um nível alto de testosterona e níveis bem baixos de progesterona e de estrogênio para um nível quase zero de testosterona e um nível bem alto de estrogênio e um nível baixo de progesterona. Então, o seu corpo, ele não tem mais o carro-chefe do desenvolvimento muscular, do desempenho atlético. Ele perde tudo isso. Fora outras perdas que tem, como capacidade cardiorrespiratória, como força, salto, explosão. Tudo isso você perde. Então o Arthur está dizendo que não perde. Só que os estudos que falam que não perde, normalmente são feitos com não atletas e com exercícios muito bobos, tipo pressão de mão. Não tem vamos medir o antes e depois. Quanto a pessoa levantava de peso antes, quanto ela levanta agora. Falando, então, de exercícios mais olímpicos mesmo. Qual era o salto da pessoa antes, qual é o salto da pessoa agora. Qual era a velocidade da pessoa antes, qual era a velocidade da pessoa agora. E a gente pode fazer o seguinte, para quem tá na dúvida, vou citar o caso da Lia Thomas e não é nem falando de força, e sim de resistência e desempenho cardiorrespiratório. Acessem o site swingcloud.com, vão nos resultados da Lia Thomas e a última prova que ela competiu na categoria masculina foi em 2019 no Zip Invitational. Vejam os resultados dela, peguem aquelas provas e os tempos que ela fez e vê os mesmos tempos, ou as mesmas provas depois da transição dela. Vocês vão ver em todas uma diminuição significativa nos tempos da Lia. Mas como é que você impede uma pessoa de ser mal intencionada, passar 20 anos como homem, ficar 2 sendo hormonizado para competir na categoria feminina? Como? As pessoas mal intencionadas é a criação, né? É só a criação da cabeça, assim. É o episódio do South Park lá que o cara simplesmente se identificou e foi competir, né? Não é assim que funciona. Como que você faz isso? Nenhuma pessoa mal intencionada, a exigência da academia. Mas isso é você que tá dizendo. A exigência dos órgãos. Mas as exigências dos órgãos, tá? São 2 anos de bloqueio de testosterona. Só um pouquinho. Tem louco pra tudo. Peraí, tem cara que vai assim, eu não sou mulher trans, mas eu vou fazer isso pra competir. Como é que você impede? O efeito do bloqueio da testosterona gera osteoporose, acúmulo de gordura, perda de força, perda de capacidade cardiorrespiratória. Independente disso, como independente, se é justamente isso que precisa acontecer para que a pessoa comece a ficar em pé de igualdade para competir, isso não é independente, isso é o fator que precisa ser analisado. Uma independente faz diferença no exercício. Por que a Tiffany, por exemplo, tem os números superiores a outras? Isso aqui é a coisa mais ridícula do mundo. A Tiffany não tem os números superiores a nenhuma atleta, de maneira expressiva. A Tiffany é uma boa atleta, mas, por exemplo, ela não levou o time dela sozinha a nenhum campeonato. Quando o time dela trouxe a Natália de volta e algumas outras jogadoras que deram uma consistência maior para a equipe, se tornaram campeãs. Então a Tiffany, ela é uma boa jogadora, uma excelente jogadora, mas ela não foi quem fez a diferença para, por exemplo, ter-se um título. A Tiffany bateu o recorde em uma prova, se eu não me engano, de número de pontos, mas ela bateu em número de pontos de uma prova. Só que ela está muito longe das recordistas mundiais de pontos em provas de vôlei. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que a Tiffany, acho que ela está 30 e poucos pontos atrás da primeira colocada. Então, não tem nem o que comparar.
jogadoras. E A outras, Tiffany não tem. Claro que tem. Claro Cara, que tem, pelo amor de Deus. claro que tem. E Olha- outra coisa, independente desse mérito, como é que você impede uma pessoa mal Independente. intencionada de fazer isso? Você Porque não você im- está me citando uma série de Você efeitos não colaterais que a impede, pessoa pode escolher você ter. não impede a pessoa mal intencionada de fazer, Então, mas pronto. o custo pra fazer vai botar ela na mesma desvantagem que ela acha que não vai fica. ter. Primeiro que assim, vamos lá. Ele ignora. Não vai ter. Cara, vai lá. Ô, Arthur, eu sei que você vai ver esse vídeo aqui. Vamos bloquear a testa 2 aninhos aí. Vamos bloquear a testa 2 aninhos. A gente faz uma avaliação física agora. Aí você bloqueia a testa 2 anos. E a gente faz uma avaliação física daqui 2 anos. Durante esse período, você tem que manter a sua testosterona em 10 nanomol ou menos, tá? E obviamente não tem a necessidade de usar o estrogênio, mas para que seja uma terapia hormonal completa, teria que usar, né? Mas bora fazer esse teste aí. Convida o MBL. Bora usar o MBL como um grupo de estudo para efeitos no desempenho atlético da supressão da testosterona. Bora fazer? Tu conhece alguma Não. mulher trans que é campeã mundial de alguma coisa? Eu conheço muito poucas mulheres Tá, trans. tudo bem. É porque são poucas. Eu conheço É que mais são- da mídia. Você, por exemplo, tô conhecendo agora. Eu Claro, conheço só da mídia. mas o que eu quero te dizer, Arthur, é que mesmo você não conhecendo, e tá tudo bem, fui eu que propus o tema, eu super entendo, Sim. e eu até gostaria de expandir nesse tema em outro momento com você, mas assim, mesmo você não conhecendo, você ainda tá trazendo preconcepções sobre ele. Não, mas Aqui é que vem o problema. O Arthur não estuda, disse que não entende sobre o tema, mas ele tem uma série de conceitos pré-formados que ele utiliza como se fossem um argumento válido. E isso é o problema. entendo. A maioria da sociedade traz preconcepções sem estudar o Deixa eu te falar uma negócio. coisa. Eu não estou dizendo que você não tem que brigar pelos seus direitos, você não tem pautas legítimas. A gente pode vir aqui discutir como eu estou me propondo a fazer com você. O cerne da questão é que você falou que eu, de vestido na Paulista, estou prejudicando a Soluta. E eu não estou. Claro, Porque porque a partir do momento que eu posso fazer uma... Mas eu não tô. Ele tá indo lá, dá a entender que ele pode participar de um boxe com uma mulher cis, sem fazer o tratamento, ou que ele pode entrar num banheiro, se apresentando sempre como homem só porque botou um vestido, e ele não tá prejudicando a luta. Sendo que o fato dele fazer isso gera justamente o questionamento de, mas por que aquela pessoa, aí no caso eu, pode entrar no banheiro? Se aquele ali não pode. Porque na cabeça dele, ele não nota que aquela brincadeira dele, aquela caricatura que ele criou, vai gerar uma luta adicional pra mim. Que é, eu vou ter que defender o meu direito de uma maneira mais ferrenha. E eventualmente eu posso ter esse direito até cerceado. Vídeos, projetos de lei que evitam que pessoas trans utilizem o banheiro de acordo com seu sexo. Ou até o próprio projeto de lei do Kim Kataguiri para prender pessoas que auxiliem crianças e adolescentes trans. caricatura de qualquer pessoa. Eu posso fazer uma caricatura de um político, posso fazer uma caricatura de um humorista, posso fazer uma caricatura de... Político e humorista não são pessoas inerentemente vulneráveis, no sentido de que a sociedade os coloca em uma posição em que eles são expulsos de casa, em que eles sofrem violência por serem políticos e serem humoristas. É uma situação completamente diferente. Então essa comparação que ele fez aqui é literalmente uma falsa equivalência. Por que existe uma categoria de pessoas que eu não posso caricaturar? Mas Lembrando que no início ele disse que não era uma caricatura e agora ele está perguntando por que existe um grupo de pessoas que eu não posso caricaturar. Porque além de caricaturar, você gera problemas que viram lei ou projeto de lei que visa tirar os direitos dessas pessoas. Nenhuma das caricaturas que tu faz do Bolsonaro vai gerar um projeto de lei que prenda bolsonaros. Entende? Ser Bolsonaro é simplesmente compartilhar esse nome, mas não muda nada em relação à pessoa, ao que ela é. Ela continua sendo um homem branco, cisgênero, heterossexual e com poderes políticos ainda, que agora, né, para nossa sorte, está inelegível e preso. Então não dá para comparar as duas coisas quando a gente tem uma sociedade que gera violência sistêmica contra uma população e dizer, mas por que eu não posso zoar essa população que sofre violência sistêmica e eu posso zoar o outro que não sofre? Entende que a comparação não é válida? E mais, porque existe um problema elas objetivo. não são essas pessoas. Essas são as pessoas que mas as sofrem pessoas com não são violação de caricaturas, direitos. Mas as pessoas não são caricaturas. Mas aí é que vem o problema, Arthur. Quando tu vai lá e tu pega... Vou dar o exemplo do Faustino, que é mais recente na minha memória que vocês fizeram, tá? E você quer botar, por exemplo, o Faustino para dizer, olha que ele poderia lutar com uma mulher? Um Sim, exemplo, eu acho. tá? O Faustino, ele não só não seguiu os protocolos exigidos para isso, como... Vamos supor que ele siga só porque ele é mal intencionado. Ele- Ele vai ter Vamos supor que ele siga. Siga, por favor. Siga, por favor. Bora fazer. uma vantagem competitiva, Não claro, vai. claro que, Mas pelo amor a de partir Deus, ó, da onde? Se ele- hoje não acontece... Meu Deus, ele tem, sei lá quantos anos o Faustino tem, ele deve ter, sei lá, 28 anos. Eu não tenho
45, Ele tem tem, 1,80 e 90 ele quilos. tem 28 anos de um corpo masculino sendo formado e sendo Eu chancelado tinha ali. 35. Não tô falando isso. Em Tá. 2 anos não é o suficiente. E você fala assim, qual a profundidade do Essa que é a questão. A informação tirada do data bundinha, né? O que acontece nos estudos não é que, como me foi exigido por um dos debatedores, não é que o estudo diz assim, bateu o martelo e disse, não existe vantagem. O que já se detectou e tem se mantido de maneira consistente é que nenhum estudo concluiu uma vantagem injusta. O esporte todo é sobre vantagem. Se não fosse, a NBA teria pessoas de média estatura. E não tem. Tem pessoas com uma média de 6 pés e 7 polegadas de altura. Essa é a média da NBA. Tu não vai ver uma pessoa de 5 pés e 11 polegadas, que é a minha altura. Tu não vai ver essa pessoa na NBA, a menos que ela seja ali uma armadora, alguma coisa do tipo, ou alguém que faça arremessos mais de longe. Mas, em geral, uma pessoa da minha altura não é o ideal para a NBA. Então, é necessário que exista vantagem genética da altura para a pessoa ser da NBA. Agora, por exemplo, um cara da NBA talvez não tenha a mesma força que eu para alguns exercícios, dado que o meu corpo é mais compacto. Entende que vão existir vantagens para coisas específicas? A questão é, nenhum estudo sobre mulheres trans concluiu. Detectamos vantagens injustas nisso aqui. Existem estudos que concluem que mulheres trans mantêm mais força, mas aí quando é visto o que é? É com não atletas exercício de pressão de mão. Aí fica complicado, entendeu? Esse exercício não serve para nada. Ah, mas serve para você arremessar uma bola no beisebol. Pressão de mão? Vai segurar a bola com mais força? Eu não trouxe, você trouxe Não, surpresa. tudo bem, Mas tudo eu bem. sei dizer que em 2 anos ele não está no mesmo nível de uma mulher. Ele não está. não sou eu que estou dizendo. E no quê? Em que- Por exemplo, em que- numa luta. Você não pega um homem que ficou com bloqueio hormonal durante 2 anos, que ele ficou 30 anos. Vamos a uma coisa que o Arthur tá ignorando também. As categorias femininas de luta, a mais pesada é 145 libras, se eu não me engano. A atual mais pesada é 145 libras. Eu vou pedir pra editora botar aqui a conversão, 145 libras quanto é em quilos, tá? Nem eu, nem o Faustino temos condições de chegar a esse peso de maneira simples. O que que acontece? Quando a gente vai bloquear a testosterona, a gente continua ainda tendo membros mais longos, o que vai gerar mais peso ósseo. A gente continua tendo a caixa torácica mais larga, o que vai gerar mais peso ósseo. E a gente vai ter membros mais, a mão maior, o pé maior, coisas desse tipo. Tudo no nosso corpo gera peso a mais. A pessoa com quem a gente vai lutar, ela tem toda a sua estrutura menor. Então, para ela chegar no peso de 145 libras, ela precisa basicamente perder só gordura. Para o Faustino ou para eu chegar no peso de 145 libras, a gente precisa perder gordura, músculo e muita água. Então, quando a gente chega a ter a habilidade de competir, a gente até tá definhando para conseguir competir. Atletas já fazem isso. Agora você pega pessoas com o nosso peso, o meu peso, se eu não me engano, em libras, 90 quilos é em torno de 202 libras. Eu acho, não tenho certeza. Mas, gente, 60 libras, aí eu teria que perder muito peso para conseguir competir. E o Arthur ignora que tem categoria de peso. Competindo na categoria masculina, e iguala ele como mulher. Você não faz Tá, isso. Você não faz isso. Vou te dar um exemplo. Só que mais do que isso, que é Eu vou te dar um exemplo. Ele me cortou. o problema mais patente aqui. Eu deveria ter sido tão mais grosseira aqui. Tão mais grosseira. Por que o Faustino é uma caricatura e outras pessoas não são? Pode deixar mais? Por que o Faustino é uma caricatura e outras pessoas não são? Porque o Faustino é um homem cisgênero, heterossexual, que parece ter algumas características indígenas, alguns traços indígenas, talvez pela região que ele tenha nascido, mas é um homem cisgênero heterossexual. Então, pessoal, por que eu quis trazer isso daqui? Eu quis mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, como que o Arthur construiu a linha argumentativa dele sem ter uma base efetiva para sustentar seus argumentos. E para mim isso chamou muita atenção, que ele entrou neste debate já dizendo que ia fazer freestyle porque ele não estuda sobre isso. Aí ele instrumentaliza e assume, mostra pra gente que o MBL instrumentaliza a pauta de pessoas trans para voto, para show, e depois questiona, por que isso é uma caricatura e por que não é? É uma caricatura porque nenhuma pessoa trans
vive da forma que eles retratam nas ruas, que eles retratam na Paulista, que eles retratam na internet. E para além disso, nenhuma pessoa que é uma pessoa trans está buscando criar leis para tirar direitos e violar direitos de pessoas trans. Então essa é a principal diferença. No mais, eu queria deixar um agradecimento especial aqui ao canal Spectrum pela oportunidade de ter participado do debate, ao Arthur, que apesar de o debate em geral ter sido muito bom, nessa parte aqui para mim não foi legal, Arthur, mas ainda assim eu te agradeço por ter disponibilizado o teu tempo e ter participado desse debate. Acho que é um assunto que a gente poderia expandir mais em um outro momento, talvez em um debate, talvez em uma conversa, mas eu sinto a necessidade de que o MBL, ele, por se dizer um movimento liberal, né, que ele reveja inclusive suas posturas em relação a pessoas trans, porque um projeto de lei que prende quem dá assistência a crianças e adolescentes trans não tem nada de liberal, tem inclusive de muito reacionário. E para além disso, né, já fiquei sabendo que outros membros do MBL, tipo a Glenda, têm reagido, já fui chamada até de débil mental por usar o termo psicofobia, e aí eu fico pensando, é essa a imagem que o MBL quer passar, assim, de qualquer coisa sair ofendendo a pessoa? Eu achei que, por eu ter tido um debate extremamente cordial, que o MBL manteria a cordialidade, né, para que a gente ficasse, então, mantendo o diálogo de alto nível. Mas, fora a Glenda, eu não vi nenhuma pessoa sendo tão agressiva assim, mas não me surpreende, né, que o Kim tenha projeto de lei antitrans, que a Glenda tenha que usar termos como débil mental para pessoas como eu, e que o Arthur, nesse debate, não tenha deixado eu expressar as ideias para que a gente tivesse um diálogo rico. Galera, é isso. Muito obrigada. Você que está assistindo isso ainda em novembro, ainda ali perto do dia 24, eu vou estar essa semana lá no podcast Três Irmãos. Se você está vendo esse vídeo muito depois, já deve ter meus episódios lá no podcast Três Irmãos, vai lá assistir. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o seu like. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilha. E qualquer dúvida, manda uma mensagem nas minhas redes sociais que eu tento responder todo mundo. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.